Bom, irmãos, na verdade eu queria falar sobre Oséias mesmo, mas não do jeito que Deus me deu a mensagem. Eu queria falar, mas de outro jeito, uma outra perspectiva de Oséias. Mas eu acredito que se Deus me conduziu dessa forma, é sinal que alguém que precisa ouvir dessa forma, que o jeito que Deus quer falar nessa noite. Antes de começar, deixa eu perguntar, quem conhece aqui a história do profeta Oséias? 2 pessoas? 4 pessoas. Amém. Mas você não precisa ficar acanhado por você não conhecer a história do profeta Oséias. Porque no Antigo Testamento existem 2 livros que são praticamente menosprezados. Que existem muitas informações nesses 2 livros, mas as pessoas não sei porquê, elas não pegam para pregar sobre esses 2 livros. Um deles é o livro do profeta Oséias, e o outro livro que raramente eu vejo é o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Rarissimamente eu vejo pregação desses 2 livros, então não precisa ficar constrangido se você não sabe a história desses 2 livros. Bom, para a gente começar, Oséias, só para contextualizar aqui para a gente, Oséias, a Bíblia fala no capítulo 1, no versículo 1, que ele era filho de Berri. Berri, segundo os historiadores, era sacerdote do templo. Então, Oséias, deixa eu voltar aqui, Oséias, ele era profeta no período do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses 4 reis eram reis de Judá. E no período de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, Oséias foi contemporâneo desses 5 reis, tanto de Judá como de Israel. Então, Beri era o pai de Oséias. E o pai de Oséias era sacerdote. Então, querendo ou não, os nossos filhos, ou os filhos de vocês, vão seguir a sombra do ministério da mãe ou a sombra do ministério do pai. Querendo ou não, você querendo ou não, vai seguir ou vai refletir isso diretamente nos seus filhos. Eu, por exemplo, vi uma história de um pastor que ele sempre falava para o filho dele: meu filho, você vai ser ganhador de almas. Você vai ser ganhador de almas. Você vai ser ganhador de almas. E num determinado momento lá da casa desse tal pastor, ele falou assim: meu filho, o que você vai ser? Ah, pai, eu vou ser bombeiro. Como assim, meu filho? Como assim bombeiro? O senhor falou que eu tenho que ser ganhador de alma. Eu vou lá no fogo, salvo as almas das pessoas, ganhei aquelas almas. Aí o pai falou assim: não, meu filho, não é esse tipo de salvar que eu estou falando, não. É salvar, tipo assim, pregando, sendo pastor. Eu falei assim: não, pai, pastor é muito chato. Ser pastor é muito chato. Aí eu falei assim: por que, meu filho? Não, porque pastor, para salvar a alma, ele era um pastor itinerante, para salvar a alma, tem que viajar muito. E viajando muito, eu fico longe da minha casa, fico longe da minha família, vou ficar longe dos meus filhos. Então, se eu salvar a alma sendo bombeiro, eu vou salvar as almas e vou ficar perto de casa. E aquilo foi um sinal de alerta para aquele pai. Falei assim: sinal que eu estou ficando muito ausente na minha casa. Sinal que eu preciso ficar mais em casa, porque isso, meu ministério, está refletindo na vida dos meus filhos. E querendo ou não, o nosso ministério acaba influenciando nos nossos filhos, nos nossos parentes mais próximos. Sem querer, acaba refletindo. Quisera eu que o reflexo do seu ministério seja um bom reflexo na vida dos seus meninos ou da vida das suas meninas. Então, a Bíblia fala que Deus um dia, a gente não sabe quando ou como, a Bíblia fala que Deus entrou na casa do sacerdote Berri e foi falar com Oséias. A Bíblia fala que eis que a palavra do Senhor chegou até Oséias dizendo: Oséias, ele era um jovem, ele era solteiro, não era casado. Então, coisa boa é quando Deus fala com a gente. Coisa maravilhosa é quando Deus fala com a gente. Não tem nada melhor quando a gente ouve a voz do Senhor. Assim como Samuel, Deus fala assim: Samuel, Samuel, e ele fala: eis o teu servo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Coisa boa quando isso acontece. Então Deus entra na casa do sacerdote Berri, chama Oséias para o seu ministério profético. Olha que maravilha. Deus chama Oséias, eu quero te chamar você para você ser o meu profeta na terra de Israel. Provavelmente Oséias já sabia da história de outros profetas. Ele ficou muito animado: nossa, ainda bem, olha, eu sou filho de sacerdote, eu vou ser profeta, nossa, minha casa é muitíssimo abençoada por causa disso. Aí Deus fala para Oséias o seguinte: olha, Oséias,
você já vai começar, o seu ministério já vai começar com uma esposa. Eita glória, hein? Maravilha. Imagina Deus já chegar para Oséias e falar assim: olha, Oséias, você vai ter um ministério profético, mas logo de cara, a primeira coisa que você vai ganhar é uma esposa. Eita glória, recebe em nome de Jesus. Nome de Jesus. E a Bíblia fala que tudo que Deus dá é bom. No livro de Gênesis, capítulo 1, no verso, se eu não me engano, 27 ao 31, fala que tudo que Deus fez é bom. Então, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino Oséias falando: isso é mesmo, Senhor? O Senhor vai me dar uma esposa? Eu vou, Oséias, o Senhor vai escolher para mim? Eu vou escolher para você, Oséias. Nossa, que maravilha, o Senhor vai escolher uma esposa para mim. Coisa boa é quando Deus fala conosco e escolhe as nossas escolhas. Deus pessoalmente escolheria a sua esposa. Deus só escolhe coisa boa, como eu já falei. Quando Deus escolheu Eva para Adão, Adão virou até poeta. Quando Adão estava dormindo, quando Eva levantou, quando Eva saiu de algum lugar, a Bíblia não fala de onde, fala que saiu da costela de Adão. Então, quando Adão acordou, Adão virou poeta e falou assim: olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O menino virou até poeta. Oséias lembrou disso: meu Deus do céu, essa varoa vai ser uma bênção do Senhor. Então, a Bíblia fala, Oséias capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: o princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Diz o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, a mulher que Deus ia dar para Oséias era uma prostituta. E a Bíblia fala que não era uma prostituta, não, era uma mulher de prostituições. Era uma mulher de prostituições. Mas a Bíblia fala que tudo que Deus dá é bom, né? E Deus dá uma prostituta para Oséias, né? Graças a Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a Bíblia fala no Novo Testamento que Deus não é Deus de confusão. Provavelmente quando Deus falou para Oséias: Oséias, você vai tomar uma mulher prostituta para ser a sua esposa. Oséias falou assim: não, Jesus, não, Deus, não. Olha, porque eu sou filho de sacerdote, agora sou chamado profeta do Senhor, eu vivo uma vida totalmente abalizada na lei do Senhor, não me corrompi, não como nada imundo, e o Senhor me dá uma esposa que é uma mulher prostituta, e detalhe, uma mulher de prostituições, ou seja, ela é recorrente na prostituição dela. Algumas vezes nós recebemos algumas mensagens do Senhor que até parece estranha aos nossos ouvidos. Mas Deus, Ele não é Deus de confusão. Deus, Ele é muito claro quando fala com Oséias: Oséias, é sim, é isso mesmo que você ouviu. Você vai tomar uma mulher prostituta e ela se chama Gomer, filha de Diblaim. Eu acredito que Oséias chegou assim: meu Deus do céu, essa mulher não existe não. Essa dona não existe. E profeta não reclama, obedece. E Oséias vai nos lugares onde as prostitutas ficavam normalmente. Ele vai até o bordel, né? Ou antigamente vai até a casa onde tem a luzinha vermelha lá. Chega lá, chega para a atendente, fala: boa tarde, boa tarde. Aqui tem uma moça chamada Gomer. Falou assim: tem, mas quem quer falar com ela? Ih, rapaz, tem mesmo, hein? Tem uma Gomer aqui. Mas espera aí, é Gomer? Mas é Gomer, filha de Diblaim mesmo? É, Gomer, filha de Diblaim, mas quem é você? Coisa boa quando Deus confirma coisa boa para nós. É muito bom. Deus, quando fala: te darei as nações por herança, põe a mão aqui que você vai prosperar. Eita glória, maravilha. Mas quando Deus fala que precisamos passar por algumas provações ou algumas privações, isso é mesmo, Jesus? É sério mesmo que o Senhor está fazendo isso comigo? É sério mesmo? Então Deus não é Deus de confusão. E uma coisa que quando Deus falar com você, Deus fala de maneira clara. Deus nunca fala de uma maneira que eu e você não vamos entender. Se Deus falar e você não entender, pode não ser Deus. Porque Deus não ia passar um recado que eu não entendesse.
Se Deus passa um recado é porque eu e você percebamos esse recado e tomamos uma posição sobre esse recado que Deus dá. Deus nunca vai chegar para você e vai falar uma coisa assim: eis meu servo ou minha serva, eis que falo e não te digo. Eis que não sei que você vai ver um cavalo com chifre em todo o corpo, e esse chifre tem uma ponta de laranja, verde e limão na pata esquerda. Não faz nenhum sentido. Então, quando Deus revela alguma coisa, Ele sempre fala de forma clara. E Oséias foi lá. E Oséias, acredito que o dono lá da pensão lá, chegou, chamou a Gomer. Então, você é Gomer? Eu falei assim, sou, mas de onde você me conhece? Mas você é Gomer, filha de Diblaim? Eu falei assim, sou, mas quem te falou o nome do meu pai, da minha família? Quem que é você? Quem falou de você para mim? Ah, quem falou de você é maior do que eu. Quem falou de você para mim foi aquele que é maior do que eu, maior do que você, maior do que toda Jerusalém, maior do que todas as coisas. E o significado do nome Gomer significa completo. Completo. Eu imagino que essa mulher não era feia. Eu não imagino. Eu imagino particularmente, a Bíblia não dá descrição dela, mas eu imagino que ela praticamente ela era top de linha. Primeiro que prostituta feia não rende muito. Então tinha que ser uma mulher bonita. Até pelo significado do nome dela. Pode ser que Oséias se satisfez olhando o corpo dela. Talvez o corpo de Gomer satisfaria completamente os desejos físicos de Oséias. A gente não sabe, mas eu analiso assim. Então Deus manda Oséias casar com Gomer. Você vai casar com a sua mulher, tenha filhos com ela e seja feliz. E assim Oséias faz, obedecendo. E não deve ser muito difícil você falar com uma prostituta que você quer casar com ela, o homem quer casar com ela. Qual é uma mulher, qual é uma prostituta que não quer casar com um homem direito, um homem com uma boa reputação, com uma boa família e bem falado em toda a região onde ele mora? Quem não quer? Foi assim que Gomer fez. Gomer aceitou o pedido de casamento de Oséias, não amando ele, mas por necessidade, por conveniência. Então, a Bíblia fala que Gomer teve um filho, eles se relacionaram sexualmente e ela teve um filho. E o primeiro nome do filho dela é Jezreel. Jezreel. Mas antes de Oséias dar o nome, antes da mulher dele parir, Deus aparece para Oséias e fala assim: Oséias, eu vou dar o nome do seu filho. Acredito que os pais aqui, ou aqueles que serão pais futuramente, vão querer dar nomes aos seus filhos, por qualquer motivo, ou seja lá qual for o motivo. É bacana dar nome aos filhos, seja ele por qual motivo for. Mas Deus fala: Oséias, eu darei o nome ao seu filho. E Oséias pensando, Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia fala que o nome da primeira criança é Jezreel. Jezreel, no livro dos reis, era a terra onde a rainha Jezabel ela foi morta. Foi lançada da sacada e onde os cães comeram a carne dela. Viva por profecia do Senhor. A terra de Jezreel era uma terra morta, era uma terra de guerra, era uma terra de confusão. Então todas as guerras que Israel travava era no vale de Jezreel. Então no contexto, Jezreel significa terra abalada, terra seca, confusão, terra dilacerada. Então esse vai ser o nome do seu primeiro filho, Oséias. É a mesma coisa que você tivesse um filho, um homem, e colocasse o nome dele de Afeganistão. Deus aparece para você, Tiago, olha, põe o nome do seu filho de Afeganistão. Era praticamente assim. E provavelmente Gomer não gostou muito do nome, mas era a orientação do Senhor e era o marido dela que falava. O segundo filho que Gomer teve, ela chamava Lo-Ruama, era uma menina. Lo-Ruama significa desfavorecida, ou seja, misericórdia acabada. Misericórdia acabada. Acredito que Oséias falou assim, acredito que Gomer já sei. O primeiro nome que você escolheu, nada a ver, nome horrível. Lembra aquela chacina que teve lá aquela vez? Nada a ver. Eu vou escolher o nome da menina agora, porque menina, mãe escolhe o nome de menina. Aí Oséias fala assim, não, eu vou escolher porque Deus quer que o nome dela seja esse. Lo-Ruama. Né? Que significa desfavorecida, ou sem a graça.
Então eles tiveram mais um filho, eles tiveram 3 filhos. O nome do último filho do casal é Lo-Ami, que significa não o meu povo. Ou seja, significa que Deus tinha tirado a filiação da nação de Israel. Israel não era mais filho querido, filho eleito de Deus. Eu imagino que Gomer, vou parar de ter filho, porque o próximo filho vai saber que nome que vai ter, né? Então parou de ter filho aí. Então esses foram os 3 filhos. Então Deus diz que Oséias, para ele agora que eles tinham esses 3 filhos, agora Oséias poderia viver em paz com sua família. Mas Gomer voltara a se prostituir. E Oséias, infelizmente, colocou os filhos contra a mãe. Põe para mim, Priscila, Oséias 2, 2. Então, como Gomer voltou a prostituir, Oséias, machucado por causa disso, coloca os filhos contra a mãe, por causa da prostituição. 2, 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios entre os seus seios. Forte. Então o que Oséias está falando? Olha, ele chama Lo-Ami, Lo-Ruama, fala assim, olha, essa mulher ela não é mais sua mãe, não é mais a mãe de vocês e não é minha esposa. Enquanto ela se mantiver nas prostituições, ela não é minha esposa. E fala para a mãe de vocês tirar as prostituições de entre os seios dela. Pesado, né? E qual família que não tem problema? Até a família do profeta teve, né? Isso não quer dizer, porque a Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde nada, ela não omite nada, ela mostra o que realmente é. E esse era um problema que Oséias estava enfrentando por causa disso. Coisa triste é quando um pai coloca os filhos contra a mãe ou vice-versa. É muito triste isso quando vê um pai ou uma mãe colocar os filhos contra. Os filhos verdadeiramente nunca vão se decidir entre o pai e a mãe. O filho sempre vai, mesmo o filho sabendo que um está errado ou o outro está errado, ele sempre vai manter o amor pelos dois, mesmo sabendo que naquele momento, naquela hora, ou a mãe ou o pai está errado. Então Oséias reclama para Deus, chega para Deus e fala, Deus, olha, assim, olha, eu fiz de tudo que o Senhor mandou, eu fiz isso, fiz aquilo, mas ela continua se prostituindo, Deus. O que eu faço? Coloca lá para mim Oséias 2,6, por favor. Versículo 6, Deus falando, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei o muro de Sebe, para que ela não ache as suas veredas. Deus instrui a Oséias, falando assim, Oséias, cria dificuldades para que ela não se prostitua mais. Cria dificuldades. Deus falando assim, Oséias, coloca uma cerca de espinhos e levanta um muro, para que quando ela tiver um impulso de se prostituir, ela seja embarreirada por causa dessas dificuldades. E assim Oséias fez. Oséias montou uma cerca de espinhos, construiu um muro, e Gomer, desesperada para se prostituir, ela não consegue nas primeiras vezes, e a Bíblia fala no capítulo 2, mais para frente, que ela, já que eu não consegui ir para os meus amantes, voltarei para o meu esposo. Ela fala isso. Mas, ainda assim, Gomer, ela queria mesmo era se prostituir. Mesmo com esse empecilho, Gomer desfez os espinhos e pulava o muro para se encontrar com os seus amantes. Gomer foge da sua casa, ultrapassa as barreiras e volta para a casa do seu marido, na casa dos seus filhos, falando das suas prostituições. Então Gomer, toda vez que ela se prostituía, e a Bíblia fala que os seus amantes davam presentes para ela, dava bebida, dava ouro, prata, dava joias, e ela voltava para casa e esfregava tudo isso na cara de seu marido, na cara de Oséias. E ela contava as vantagens, o que fez, o que deixou de fazer nas suas prostituições. E Oséias quieto. Eu imagino que mulher, quando quer tentar homem, ela consegue fácil. Homem também, né? Como a gente está falando aqui da dona Gomer, eu acredito que provavelmente Oséias, ele não tinha um recurso financeiro
abastado. Ele conseguia se manter, mas ele não era rico. Então, provavelmente, Gomer também se prostituía, não porque, claro, porque ela gostava, mas também por necessidades, por causa de luxo. Por isso que ela falava para o seu marido Osés: olha, fulano de tal, ele me deu isso, ele me deu aquilo. E você, o que você me dá? Eu saí da casa lá da prostituição X lá, para sair, porque eu achei que você fosse me dar uma vida boa. Porque você era um homem bom, porque você é um homem de caráter, você é um homem honesto. Mas você, Osés, você, tá com nada. O fulano de tal que é o meu amante, aquilo que é homem de verdade. Aquilo que é varão mesmo. Então imagina Oséias ouvindo isso, ouvindo essas afrontas da mulher dela, da Gomer, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E toda vez ela ia, se prostituía e voltava para sua casa. Oséias reclamava mais uma vez com Deus, com o Senhor, das vezes que era encontrada bêbada na rua. Põe para mim, versículo 3, Oséias 2. Diz assim: para que eu não a despoje, ficando ela nua, e ponha como um dia que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e mate a sede. Aqui Oséias está reclamando com o Senhor, só o 3, está reclamando com o Senhor que às vezes quando ela não conseguia chegar em casa, ela era encontrada bêbada em casa, totalmente bagunçada, sem roupa, e envergonhada no meio da rua. Esse era o estado da mulher que Deus mandou o profeta Oséias casar. E Oséias reclamando: Deus, o que eu faço, o que eu faço? Deus fala o seguinte: Oséias, faz o seguinte, quando você ver o estado deplorável da sua esposa, ame ela. Todas as vezes que você vê o estado deplorável dela, ame-a. Cuide dela. Leve linho fino e leve vinho para ela. Então todas as vezes que você vê a sua mulher naquele estado de bebedeira, de prostituição, largada, como se fosse um nada, ame ela. Eu costumo dizer que no meio da confusão, no meio do caos, muito profeta se levanta: mas Deus vai... tá ruim, o Brasil tá falido. Quantas e quantas vezes a gente já não ouviu: tá ruim, não vai dar certo não, hein? E esse Brasil vai virar comunista, vai virar... vai dar certo não. Mas Deus não quer profeta do caos. Deus quer que se levante um homem e uma mulher corajosa para anunciar uma sentença diferente. A situação na minha vida e na sua vida pode estar uma desgraça, pode estar um caos, pode estar literalmente como a vida de Gomer estava. Mas Deus quer um profeta que se levante e fale coisas novas, coisas boas, coisas que vão melhorar o estado em que a pessoa se encontra. Porque para falar que Gomer era prostituta e estava na gandaia, não precisava não. Já tinha assim, bastante gente para falar. Então Gomer, ainda assim, todas as vezes que Oséias encontrava não, porque Oséias praticamente ficava em casa, fazendo seu serviço de sacerdote, profeta. Então alguém chamava Oséias dentro de casa: Oséias, sua mulher está lá no meio da rua lá, tá daquele jeito, Então Oséias, acredito que com ódio, e o Espírito Santo falando no coração dele: ame ela, cuida dela, ama ela. Leva vinho para ela, leva linho fino. Linho fino fala de cuidado, fala de carinho, porque é tecido bom, é tecido caro. Fala de carinho, fala de afago. Dá linho fino para ela, leva água, leva vinho. Ou seja, dá alegria para ela. Não massacra ela não. Não fala que ela está, sai sua vagabunda, sua prostituta, é isso aí que você faz, isso aí mesmo. Não fala isso não. Ama ela, ame ela. É difícil, né? Mas Deus é maravilhoso. Mesmo assim, mesmo depois de todo esse cuidado de Oséias, Gomer continua com as suas prostituições e se vangloriando dos presentes que recebia. Põe para mim versículo 9, por favor. Portanto, tornarei a tirar o meu grão. Aqui Oséias reclamando para Deus de todas as vezes que Oséias ia lá, cuidava dela e Gomer não estava nem aí. Oséias está falando: portanto, tornarei a tirar o meu grão ao seu tempo, e o meu mosto, e o seu tempo determinado, e arrebatarei da minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. Só até o 9. Então Oséias já estava reclamando já com Deus: Deus, olha, eu estou fazendo, mas nada está acontecendo.
nada está acontecendo. Até que um dia Oséias recebe uma notícia que provavelmente ele não gostaria de receber, que Gomer, ela estava sendo vendida como escrava. Eu acredito que depois disso, depois desse relato que Oséias, dessa reclamação que Oséias faz com Deus, Oséias deixa Gomer de lado. Você quer saber? Não vou esquentar a cabeça mais com essa mulher, não. Ela não quer nada, então eu vou viver minha vida. E a Bíblia não fala quanto tempo foi depois disso, mas Oséias recebe uma notícia falando que sua mulher estava sendo vendida como escrava. Põe para mim, Priscila, Oséias 3, 1. Oséias 3, 1. Com certeza é um tipo de notícia que eu e você nunca gostaríamos de ouvir. 3, 1. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor me disse, Oséias falando, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, ou bolo de passas, dependendo da versão. Então, quando Oséias recebe essa notícia que ela estava sendo vendida como escrava, provavelmente Oséias fala, quer saber, deixa essa desgraça para lá, deixa essa enconha para lá, que eu quero saber, eu falei, eu fiz, eu cuidei, eu fiz tudo, quer saber? Se vira. Acredito eu, quando isso foi plantado no coração de Oséias, eis que a voz do Senhor fala assim, Oséias, vai mais uma vez, vai outra vez, ama uma mulher, no caso é a mesma, tá? É a Gomer mesmo. Ama uma mulher, vai lá mais uma vez, Oséias, vai lá. Amada de seu amigo, no caso ali é a adúltera, né, prostituta. Vai lá, ama mais uma vez. E no versículo 2, põe para mim, Priscila, por favor. E fala assim, foi o versículo que a gente leu no começo. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, e um homer, e meio homer de cevada. No Antigo Testamento, para se comprar um escravo, era 30 moedas de prata. 30 moedas. Oséias, ele juntou o dinheirinho que ele tinha ali, do seu serviço, que ele fazia alguma coisa. Alguns historiadores falam que ele vendia vaso de barro, ele era oleiro. Então ele juntou o troquinho dele ali, 15 moedas de prata, o que ele tinha em casa ele juntou, que era o homer ali de cevada, um homer e meio de cevada, que juntava 15 moedas de prata, juntando tudo dava 30, e deu para a pessoa que estava vendendo. Então tem 3 possibilidades que eu consegui achar, quem Oséias comprou Gomer. Oséias comprou Gomer provavelmente de um bordel, que o bordel provavelmente já se passou um tempo, Gomer já não era mais aquela maravilha daquela mulher maravilhosa, que no começo da sua caminhada, já tinha 3 filhos, já estava meio acabadinha, então já não estava dando mais dinheiro para o bordel, então o bordel resolveu vender. A outra possibilidade é que um homem que vivia com Gomer, e ele estava cansado dela, por ela ser já uma mulher mais velha, né, com 3 filhos, e ela já estava dando prejuízo para ele. Então ela resolveu para poder pagar as dívidas dessa mulher, da Gomer. E a terceira possibilidade é de um senhor de mercados de escravos, um supervisor, que ele fazia vendas desse tipo de prostituta. Porque Gomer, ela não era uma prostituta comum. Gomer era uma prostituta que servia nos templos de Baal. Então existia um mercado específico para esse tipo de prostituição. Então a Bíblia não fala de quem Oséias comprou, mas pelo menos 3 possibilidades dessa podem ter ocorrido. Oséias comprou Gomer para ser a sua escrava. Quando Oséias chegou lá e deu o dinheiro, deu cash lá, então, naquele momento ela estava sendo vendida como escrava. E Oséias comprou ela para ser escrava. Porque a partir daquele momento, Gomer não seria mais sua esposa, seria sua escrava, porque ele pagou por ela. Mas o que é mais maravilhoso disso é que Oséias, ele compra Gomer, mas ele compra Gomer para ser sua esposa novamente. Ele compra ela para dar liberdade a ela. Oséias tinha todo o direito de aprisionar Gomer num calabouço emocional, num calabouço financeiro que muitos maridos fazem hoje, com mulheres que são desprovidas financeiramente.
Muitas mulheres não querem ficar em suas casas, querem sair, não no intuito de se prostituir não, mas querem se ver livres daquela algema, daquela cadeia de opressão, onde o marido fala sempre e sempre, sempre, olha, você não vale nada, você não presta, não sei o que você está fazendo aqui, sua comida é ruim, você não serve para nada. Então, homens que aprisionam suas mulheres em calabouços, em prisões emocionais. Em prisões emocionais. Então, Oséias decidiu não manter sua mulher Gomer nessa prisão. Ou seja, toda vez que ela ia na padaria comprar um pão, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Ah, não sei, saiu. Ah lá, já foi prostituir de novo. Ah lá, mas sabe, prostituta é prostituta mesmo, não adianta não. Aí quando ela chega, onde é que você foi? Não, mas eu fui na padaria. Onde é que você foi? Eu fui na padaria. Mentira! Mentira! Porque eu conheço seu passado, mentira. Então, ela é viver sempre aprisionada nisso, nessa mancha desse passado. Então, Oséias comprou para libertar ela. Então, nesse momento, Deus se vê satisfeito com Oséias, porque Deus conseguiu o que ele queria. Enquanto antes, durante a caminhada, Oséias estava lutando para obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, que era muito pesado para Oséias. Quando Oséias vai e compra Gomer, não para mantê-la escrava, mas para a liberdade, Deus ficou satisfeito com a atitude de Oséias, porque Oséias realmente estava amando aquela mulher. Oséias realmente estava amando o Gomer. Aí Deus realmente entendeu. Aí fala para Oséias, Oséias, vai ser feliz com a sua mulher. A partir desse momento a Bíblia não toca mais o nome dela. Não toca mais. Aí vai depender da sua visão de fé. Se você crê que ela realmente se arrependeu e voltou à sua casa e viveu uma vida correta diante do seu marido, ou não. Ou se ela continuou vivendo as suas prostituições. Aí é você que decide no seu coração, na sua fé. O que você acredita? Você decide espiritual. Eu creio que ela consertou. Eu creio. Algumas lições que a gente aprende com essa história. Essa é a história rápida entre Gomer e Oséias. Agora você conhece. Qual lições que a gente pode aprender aqui? 5 lições rapidinhas, não vou demorar. A primeira lição, que o amor de Deus sempre é perdoador e persistente. Sempre. Oséias simboliza a figura de Deus, simboliza a figura de Jesus. Oséias significa a mesma coisa que o nome Josué, que significa Deus é salvação. Na verdade, o Josué da Bíblia, o Josué que era servo de Moisés, o nome dele é Oséias. Josué era um outro nome, era como se fosse um apelido. Na verdade, não é um apelido, no hebraico não tem apelido. É como se fosse um nome carinhoso, como se fosse um nome chegado de casa. Então Moisés deu um outro nome chegado de intimidade para Oséias, que foi para Josué. E Josué é a transliteração do hebraico para Jesus no Novo Testamento. Então é Jesus no Novo Testamento, Jesus no grego, Oséias ou Josué no hebraico. Significa Deus é minha salvação ou Deus é salvação. Então, o amor de Deus é sempre perdoador e perseverante. Todas as vezes que Deus falava com Oséias, Oséias, vai lá mais uma vez, vai lá mais uma vez. Todas as vezes que a Bíblia fala outra vez, é uma ordem divina, e é verdade. E era um confronto com fatos de velhas feridas que teriam que ser reabertas. E aquilo que já havia acontecido antes poderia acontecer de novo. Então, todas as vezes que Deus falava para Oséias, Oséias, vai mais uma vez, vai lá de novo. Cuida da sua mulher, cuida de Gomer. O que ele está falando? Oséias, vai lá, conserta, trata isso que está te machucando, conserta. Sabe por que Deus manda a gente voltar e consertar aquilo que está mal resolvido? Porque Deus não trata no nosso coração com coisas mal resolvidas. Deus não nos abençoa com coisas pendentes. Então todas as vezes que Deus mandava Oséias, Oséias, vai lá. Eu acredito que Oséias falou assim, não, Senhor, o Senhor não sabe o que ela fez aquela vez, da outra vez, o que ela falou na minha cara. Oséias, vai lá, resolve isso dentro do seu coração, vai lá, porque eu não posso te usar. A gente só leu até o capítulo 3, Oséias, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma colada aqui.
Oséias vai até o capítulo 14. Então Deus iria usar Oséias profundamente a partir do 3. Então Deus iria usar Oséias 13 capítulos ainda. Então ele precisava que o coração de Oséias estivesse, zerado. Zerado. Então Deus, quando ele fala para você voltar àquela situação, ou falar com alguém, ou se dirigir a alguém, não é que Deus está sendo perverso com você, não. É que Deus quer tratar dentro do seu coração coisas que podem te prejudicar lá na frente. Oséias, ele foi muito bem tratado por Deus, muito bem tratado por Deus, porque se eu e você não fomos tratados por Deus, qualquer coisa machuca a gente, qualquer coisa. Imagina Oséias no seu ministério, aí toda Judá conhecia Judá, primeiro que ele era filho de sacerdote, a mulher dele era escandalosa, então todo mundo conhecia Oséias. Então, provavelmente, quando Oséias estava proferindo a palavra do Senhor, provavelmente ele se levantou um filho do cão. Mas quem que é você que está falando? Olha a sua mulher. Se Oséias fosse ferido no seu coração, nas suas emoções, é verdade. Que moral que eu tenho para falar do povo de Deus, sendo que a minha mulher lá em casa é do jeito que é. Então, Deus tratou com o coração de Oséias, porque o diabo vai se levantar mesmo, querido, não se engana não. Ele vai se levantar e ele vai trazer à sua mente pecados que Deus já te perdoou. Tem um pecado que o diabo sempre me lança na mente, eu já pedi perdão. Tem uma vez que eu estava posso até confessar, não tem problema não. Eu estava no Burger King, acho que com o Vitor e com a Nicole, com a Monique. Estava no Burger King. E tinha uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás. Muito tempo. Na época das minhas prostituições. Muito tempo atrás. E eu vi ela lá no Burger King. Eu vi. E ela estava na fila do pedido. O que eu fiz? Fiz de mula. Não falei nada. Ninguém me conhece, só ela me viu, eu vi ela. Não falei nada. Fiquei quieto. E os meninos falando de igreja, falando de escola dominical, e ela, olhando dentro da minha cara, eu fingindo que não era comigo. Senhor, leva o Satanás embora, o diabo me acusando, o Satanás me acusando, Senhor, embora e tal. Aí a gente é muito cara de pau, né? Eu sei. Aí chegou uma hora que um dos meninos, não sei quem falou, negócio de pregação, né? Que quando você prega, aí ela regalou o olho assim. Ela pegou o pedido dela e foi embora. Foi embora. Sentou em um lugar lá. E depois eu comentei com os meninos. Eu falei assim, tá vendo aquela pessoa ali que estava na fila? Eu falei assim, então, eu lembro uma conhecida minha. Pra que eu fui falar, né? Aquela ali! Apontando o dedo, falando alto, miserável, mata Jesus, mata logo essas pestes, Senhor. Mata essas desgraças aqui. Aí depois eu lanchei e fui embora. E aquilo, apertou no meu coração, apertou. Eu falei assim, caramba, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. E fiquei murmurando isso, me pesou mesmo no coração. Não devia ter feito isso. E a pessoa que estava na fila era uma evangélica, muito tempo atrás, que ela se desviou, ela foi para os Estados Unidos, aí ela cantava na igreja, ela toca violão, e ela foi ter aula com o professor da Ana Carolina, da cantora Ana Carolina. E conversando, tendo amizade, ele levou ela para muitas boates LGBTs lá nos Estados Unidos. Aí ela, se assumiu homossexual, virou lésbica, foi uma confusão danada e tal. E eu sabendo disso, eu fiquei, sangue de Jesus tem poder. Tal. Aí pesou isso no meu coração. Eu falei assim, nossa, não devia. Aí pedi perdão e tal. Aí vira e mexe o diabo. Mas você lembra da fila, né? Você lembra, né? Isso me pesa o coração, me pesa. Aí eu fiquei reclamando com Deus, poxa Deus, eu já pedi perdão, mas por que o diabo fica me afrontando? Eu já pedi perdão. Aí Deus falou comigo, justamente, o diabo quer te acusar de coisas que você já pediu perdão e você já foi perdoado. Você sente esse peso porque você dá voz a essa acusação do diabo. Claro que o perdão diante de Deus, eu tenho.
Agora só falta ter perdão diante dela. Já falei, Senhor, se o Senhor colocar ela na minha frente, vou lá, vou falar com ela. Vou tomar uma sapatada na cara, mas tudo bem. Vou falar mesmo assim. Vou lá falar com ela. Então, é isso. Deus quer tratar as minhas emoções e as suas, para que lá na frente eu não seja vencido por elas. Outra coisa que eu aprendo com a vida de Oséias é que o amor de Deus, ele é incompreensível. Ele é incompreensível. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados, Ele é Deus de segundas oportunidades. Deus é Deus de segundas oportunidades. Aqui nessa história, com certeza eu e você não somos Oséias. Não somos. Nós somos a Gomer. Nós somos a Gomer. Então, todas as vezes que nós nos lançamos fora, nos lançamos da presença, fora da presença do nosso amado, do nosso Oséias, do nosso Salvador, e nos embrenhamos com os nossos amantes, com as nossas prostituições, aí, meu filho, podia abrir um leque gigantesco das nossas prostituições, e o amor de Deus é incondicional, ele é incompreensível. Deus não olha para mim, não olha para você, caramba, meu Deus, olha, não sei como não amei essa criatura antes. Como é que eu perdi tanto tempo não amando essa pessoa? Deus não vai chegar a isso, não vai falar isso para mim e para você. Jamais. O amor de Deus, ele é incompreensível. É um amor gracioso. Graça significa misericórdia para aquele que merece condenação. Gomer tinha todos os atributos, todos os comportamentos para que ela fosse torturada, para que ela fosse morta, para que ela fosse humilhada. Mas ainda assim, Oséias, representando Cristo Jesus, ele nos ama, ele cuida de nós, ele trata as nossas feridas, ele limpa os resquícios das nossas prostituições, ele passa um pano, ele nos cobre de linho fino e fala, vem cá, e cuida da gente, coloca a gente em casa, nos trata, cuida de nós. Mas ainda assim o nosso coração de prostituto, o nosso coração de prostituta está doido e está doida para chegar lá na varanda e pular um muro de espinhos e pular a cerca. Deus coloca barreiras, Deus coloca empecilhos para que eu e você não possamos nos prostituir. Que empecilhos são esses? Esse aqui, ó, é a palavra. São os mandamentos de Deus. Esses são os empecilhos, esse é a cobertura de espinhos. Mas como a nossa natureza é ruim, o que a gente faz? A gente pula para dentro do espinho mesmo, pula o muro, eu quero é pecar, eu quero é prostituir mesmo. Essa que é a verdade. Mas ainda assim, o amor de Deus, ele é incompreensível e gracioso. E graças a Ele que Ele é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Eu não sei da sua vida pessoal, e graças a Deus por isso, que eu não sei. Eu não sei como é que anda a sua vida com Deus, eu realmente não sei. Mas eu gostaria, em nome de Jesus, que nessa noite, que você possa se chegar diante do Senhor e se apresentar a Ele. Fala, Senhor, é verdade, eu sou uma pessoa prostituta, Senhor. Pode não ser prostituição física, literal, mas eu me prostituo com tantas coisas, meu Pai, que a minha carne deseja. É verdade. Outra coisa que eu aprendo com a história de Oséias é que Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é imerecido. Ele nos ama apesar das nossas espalhafatosas prostituições. Meu Deus do céu. Deus nos ama apesar das nossas espalhafatosas prostituições. Já parou para pensar nisso? Deus me ama e te ama apesar das suas espalhafatosas prostituições. Ele me ama, Ele te ama também. Ele te ama apesar das nossas espalhafatosas infidelidades. Outra coisa que eu aprendo com a história de Oséias, o amor de Deus é sacrificial. Deus não manda Oséias cuidar de Gomer, mas amar Gomer. Oséias é desafiado a amar quem não lhe ama.
amar quem machucou o seu coração e lhe trocou por diversas vezes por muitos amantes. O amor de Oséias não foi barato. Ele se humilhou para amar a sua esposa prostituta. Meu Deus do céu. É isso que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós. Eu vou ler a mesma coisa, só trocando o nome. Deus não mandou Jesus cuidar, mas amar. Jesus é desafiado a amar quem não lhe ama. Amar quem machucou o seu coração, que lhe trocou, que lhe troca por amantes. O amor de Jesus não foi barato. Ele se humilhou para amar a sua igreja infiel. Olha que eu nem tinha programado para falar isso. Veio agora, como o pastor falou, desceu fresco agora. É só trocar o nome. Outra coisa que eu aprendo e paro por aqui é que o amor de Deus é um modelo. O amor de Deus é o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias pela sua esposa infiel. Lemos aqui que Oséias colocou no seu coração, falou assim: Deus, eu não quero saber dessa mulher, eu não quero saber dessa desgraça, dessa ruim, dessa gome aí, eu não quero, deixa ela ser vendida para lá, quem comprar ela, tomara que ela seja vendida lá para o Egito, igual José foi, que ela seja presa em nome do Senhor. Aí Deus fala assim: Oséias, ama ela do mesmo jeito que eu amo o meu povo de Israel. Então o amor de Deus foi parâmetro, foi modelo para o amor do seu marido para a sua esposa. A Bíblia fala que, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando e dando a vida por ela. Eu sei, é coisa nossa, é defeito nosso, a gente não consegue amar não. É coisa ruim, a gente é ruim mesmo, a gente não consegue não. Mas é uma disposição. Deus chamou Oséias, falou assim: Oséias, vai lá e ama uma prostituta. Oséias podia ter falado não. Não, Senhor, eu sou filho do sacerdote Berri, jamais, não posso. O que as pessoas da sociedade judaica vão pensar de mim? O chamado de Deus é assim, Ele oferece. Você quer? Vem com a gente. Você vai ter experiências fantásticas. Coisa que você vai experimentar que ninguém mais vai experimentar. Só você. Só você. Só você. Só você. Então, maridos, ame a sua esposa. Se você sentir que você tem vontade assim, de quebrar o pescoço dela, inspire-se no amor de Deus. Inspire-se no amor do Senhor. Lembra-se de Jesus. O que o Senhor faria no meu lugar? Fala assim: Jesus, o Senhor sabe que eu estou com vontade de matar ela. Estou com vontade de quebrar o pescoço dela, Jesus. O Senhor sabe disso. Mas o que o Senhor faria no meu lugar? Ama ela. Cuida dela. Na verdade, a sua esposa está sob sua responsabilidade. Porque ela saiu da casa do pai dela para que você tomasse conta dela. Ela é sua responsabilidade agora. Então, na verdade, a sua esposa é um presente que Deus te deu. E ela, às vezes a gente não percebe isso. Eu ainda não sou casado, mas, enfim, que as nossas esposas não é filha de Deus, não. É só minha esposa, não é mais nada. Não, a sua esposa, a sua mulher e o seu marido, agora vale para os dois, é filho de Deus. Ele foi salvo, lavado e remido e restaurado pelo sangue de Jesus. Então, tipo assim, quando você chegar diante do Senhor, é ela que você vai ter que apresentar. O único tesouro que a gente vai levar daqui é a nossa família. O único tesouro. O único tesouro. Então Deus colocou na sua mão varão. Leandro, Wellington, Tiago, Júlio, Felipe, Ellison. Eu futuramente. Entendeu? De cuidar. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Sede, agora estava tão bom, irmão, fica só no marido mesmo. Oh, meu pai, fica só no varão.
Fica só no varão. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Sede submissas. Sede submissas aos vossos maridos. Se você aceitou casar com esse homem bonito, maravilhoso do seu lado, é sinal que você concordou passar a vida com ele, o resto dela, o resto da vida. Quando você falou, quando o pastor falou, quando o juiz falou, não sei se você casou só no civil, no religioso, quando o homem de preto falou assim, olha, é até que a morte o separe, eu não vou te enganar não, e para sempre é muito tempo, tá? Ou para sempre é muito tempo. Então se você escolheu esse varão valoroso, esse homem cheiroso, abençoado, cheio do Espírito Santo, minha irmã, é com ele que você vai ter que passar o resto dos seus dias. É você que chegou para ele e disse, meu bem, eu vou casar com você, eu vou me submeter à sua missão, ou seja, vou colaborar com a sua missão. O que Deus colocar no seu coração, meu amado, é isso que a gente vai fazer. Não é algumas mulheres falar assim, não, esse é o seu ministério. Opa! Lá no Gênesis, o que Deus fala? Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Esse unir-se-á no original significa unicidade. Unicidade é quando duas partes se fundem e não podem se separar sem arrancar um pedaço do outro. Que é diferente de unidade. Unidade são duas partes que se juntam, mas quando se separam, as partes que se separaram não sofrem alteração, fica inteiro. Então, quando você uniu com a sua mulher, com o seu esposo, vocês estão uníssonos um com o outro. Se um sair, arranca um pedaço do outro e vice-versa. Então, se há um consenso, é bom que haja consenso, né? Entre o casal, não, minha irmã, não é o ministério de seu marido, não, é o ministério de vocês dois. Ah, mas você só vive na igreja, que não sei o que lá. Ninguém apontou a arma para sua cabeça, ninguém te obrigou a casar com esse varão valoroso, cheio do Espírito Santo, ninguém mandou você casar. Então, é ruim pra gente? É ruim, mas é ruim para vocês também, não é fácil não. Não é fácil não. Por isso que Deus pede sempre o mais difícil pra gente. O homem amar sua esposa e a mulher obedecer. Sempre. Você acha que Adão não falou para Eva não chegar perto da árvore? Você acha que ela, assim, Eva, não chega perto da árvore. Não chega, porque Deus já falou. Deus já falou para mim, Deus já falou para você, para não chegar perto da árvore. O que Eva fez? Chegou. Só abrindo um parênteses aqui. E a mulher tem, biologicamente, a mulher tem uma visão muito melhor do que o homem. A Bíblia fala que a mulher viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia fala que a mulher viu que aquela árvore era boa, agradável aos olhos e boa para se ter entendimento. Ela viu essas três coisas. Adão passou ali, deixou de passar, não viu nada. A mulher viu essas três coisas. Então, meu amado querido, esse recadinho vai para você. Então, quando a sua esposa falar para você, cuidado com a fulana. Cuidado com a fulana. Meu irmão, é para você ter cuidado mesmo, porque se ela falou, é porque tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Você está doida? Você está doida? A mulher tem uma visão, ó, divina, para não dizer, né, para não dizer outra coisa. De radar. Então, se a sua mulher falou, cuidado com a fulaninha, cuidado, meu irmão. Cuidado com a fulaninha. Bom, é isso que a gente aprende com a história de Oséias. Mas eu não falei sobre os três filhos dela. Jezreel. Jezreel é terra seca. Eu queria que você colocasse agora no seu pensamento esses três tipos de pessoa. Talvez você conheça essas três pessoas ou uma dessas três pessoas. Eu quero convidar você hoje ao primeiro culto do ano de 2019. No último culto eu falei que você não precisa fazer planos para 2019. Seja o seu plano. Porque a gente tem a mania de falar, não, eu quero muito ser assim, eu quero muito fazer aquilo. Não, vá lá e faz. E seja assim, eu quero muito ser uma bênção. Não, seja a bênção. Faça, não coloca muito, eu queria... Não, vai e faz. Faz. E que esse ano de 2019 você coloque, faça uma listinha que comece hoje na sua casa. Comece essa semana na sua casa, faça uma lista das pessoas que você quer ver salvas. Coloca uma lista de perdidos. Coloca assim, lista de perdidos.
e coloque o nome daquelas pessoas que você quer que Jesus salve no ano de 2019. Provavelmente você deve conhecer um Jezreel. Você deve conhecer aquela pessoa que é terra seca. Aquela pessoa que não dá nada, que você não dá nada, ninguém dá nada por aquela pessoa. Isso daí, não vai dar nada na vida. Isso daí, não passa de 2019. Não passa de 2019. Se você conhece um Jezreel, em nome de Jesus, coloque ele na sua lista de oração. Em nome de Jesus. Talvez você não conheça o Jezreel, mas conheça uma Loruama, uma desprezada, uma infeliz, uma pessoa que tem falta de graça de Deus. Talvez você conhece uma pessoa assim, que está afastada, não tem a graça de Deus. Talvez faz parte da sua família, conhecido. Coloque também Loruama na sua lista de perdidos, na sua lista de oração, em nome de Jesus. Ou você também conhece um Loami, que ele é desprezado, que ele é não filho, que ele é desfiliado, que ele é desigrejado, que ele é desviado. Coloca lá, meu filho, o nome lá do seu Loami ali, e garra firme na oração durante esse ano. A maior capacidade e o maior ministério de Oséias não foi o fato dele ser profeta, não. O maior ministério de Oséias foi ele ter conseguido amar quem não amava ele. Amar aquele quem desprezava, aquele que rejeitava. Então eu quero convidar você, começando agora, se você quiser, você não é obrigado. Não é obrigado. Mas se você quiser colocar essas 3 pessoas, ou esses 3 tipos de pessoas, ou qualquer outra pessoa que precisa do Senhor. Ano passado, não me responde em nome de Jesus. Quantas pessoas você ganhou para o Senhor? Quantos visitantes vieram por seu intermédio? Quantas pessoas você falou do amor do Senhor ano passado e vieram para a igreja querendo conhecer esse Deus que você falou? O ano de 2019, acredito que você fez votos de ser o ano da vitória, o ano da virada. Que tal a gente começar hoje? Que tal a gente começar desejando a virada da vida do outro? Porque a Bíblia sempre fala que o melhor nunca é para mim, sempre é para o outro. Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Você quer ir para o céu? Deseje também que outra pessoa vá para o céu. Não guarde esse presente só para você. Não guarde o céu só para você. Eu acredito que você conheça pessoas que já faleceram. Pessoas que já faleceram e não foram salvas. Não foram salvas. A partir do momento que elas que perderam a vida, ou que Deus tirou a vida delas, a partir daquele momento que ela fechou os olhos e que a vida saiu de dentro dela, por toda a eternidade, ela vai passar no inferno. Se você conhece uma pessoa que morreu há 10 anos ela está suplicando no inferno. Essa mesma pessoa daqui a 100 anos ela vai estar lá. Daqui a 1 milhão de anos ela vai estar lá. Para sempre, para sempre. Então não guarda o tesouro do céu só para você, não. Que esse ano de 2019 seja um ano que eu queira levar pelo menos um para o céu. Que você na sua casa possa escolher esse um que você quer levar para o céu. Amém? Então eu quero convidar vocês a colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Já ouvimos a palavra. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor falou comigo e falou com cada um que está aqui nessa noite, porque Ele marcou um encontro comigo e com você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. É fácil amar o irmão que é bonzinho, né? O irmão nunca fala nada que magoa o teu coração. O irmão nunca é usado para te corrigir. Esse é fácil nós amarmos, né? Mas eu quero ver você amar aquele que Deus usa para mostrar o teu pecado, para mostrar o meu pecado. É esse que Deus quer que você ame.